Muito bem. Continuando o nosso estudo sobre lesões corporais, nós já compreendemos as questões básicas relacionadas ao objeto jurídico, o bem jurídico que é tutelado pelas lesões corporais. Verificamos que é um crime que protege tanto a integridade física quanto a saúde. Verificamos até que ponto pode ser lesão corporal ou vias de fato. Verificamos também todas as questões relacionadas ao próprio estudo, tais como sujeito ativo, sujeito passivo. E aí começamos a observar também, dentro dessa questão, outros temas que ali estão relacionados, tais quais lesões corporais ocorridas, por exemplo, em situações de emergência, situações de lesões corporais na prática esportiva. E agora chegou para nós a vez de estudarmos as lesões corporais nas suas modalidades qualificadas, que elas estão previstas para começo de conversa. Claro que o dispositivo é bem grande, o artigo 129, mas eu quero começar com aquelas previstas ali no parágrafo 1º do artigo 129. Queria só observar com você o seguinte, que existe um corte feito pela doutrina, tá bom? Então observe só, que se você observar o artigo 129, parágrafo 1º, ele vai falar em lesão corporal, veja só, ele vai falar em lesão corporal de uma maneira muito curiosa, que é a lesão corporal envolvendo a natureza grave. Mas, quando nós observamos o parágrafo 2º, ele tem uma lesão corporal também de natureza grave. Então, como é que ficaria isso? Vamos lá. A doutrina tentou consertar isso de alguma maneira. Quando nós falamos doutrinariamente lesão corporal de natureza grave, é a do parágrafo 1º. Quando nós falamos em lesão corporal de natureza gravíssima, é a do parágrafo 2º. É longo. E qual é a diferença? Olha para a pena. No parágrafo 1º, a pena é de 1 ano até 5 anos. No parágrafo 2º, a pena é bem maior. Ela vai de 2 a 8 anos. Tudo bem? Então é importante. Se você observar por código, você vai ver que tudo é lesão corporal de natureza grave. Mas cuidado, a doutrina faz um corte. Lesão corporal grave e lesão corporal gravíssima. E por que isso? Você vai ver no nosso estudo de hoje a diferença da pena, mas acima de tudo, você também vai compreender a partir de uma outra compreensão, qual seja aquela relacionada também ao nosso estudo a partir da dosimetria da pena, da gravidade e da ofensa escolhida pelo legislador. Beleza? Então vamos começar com o parágrafo 1º. E agora nós vamos começar verificando cada um desses institutos. Então, olha só, a primeira noção que nós temos que ter quando nós falamos, em lesão corporal, se liga só, é aquela relacionada, por exemplo, lá no parágrafo 1º. Veja só o roteirinho da nossa aula. São lesões corporais aquelas, parágrafo 1º, que se resulta incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, perigo de vida, debilidade permanente do membro, sentido ou função e aceleração de parto. Como eu disse, a pena é de 1 a 5 anos. Vamos entender agora cada uma dessas previsões, dessas hipóteses de lesão corporal de natureza grave. Vamos entender cada uma delas. Olha só, a primeira é a incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias. Gente, preste atenção. Quando a gente fala de lesão corporal que gera um afastamento da ocupação por mais de 30 dias, a gente não está falando só de trabalho. Não. A gente está falando que vai incidir essa qualificadora em qualquer atividade física, mental, cotidiana que a pessoa pratica que ela fica impossibilitada de praticar. Então, cuidado. Gerou a incapacidade para ocupações habituais, olha só, por mais de 30 dias, nós vamos ter a lesão corporal prevista no inciso 1. Não precisa sequer ser lucrativa, tá? Basta que seja uma atividade lícita. E isso, gente, subsiste essa qualificadora ainda que a vítima ela tenha que fazer um esforço para voltar a praticar. Agora, claro, que não vai incidir de maneira nenhuma, olha só, a qualificadora quando a vítima puder desempenhar alguma atividade ocupacional, mas não queira fazer por vergonha. Tudo bem? Então fica ligado nisso.
cuidado, nós estamos falando de uma qualificadora em que a ocupação habitual ela não pode ser praticada por uma situação relacionada a qualquer atividade. Já vai incidir a qualificadora. Tudo certo? Vamos lá, vamos enfrentar outra qualificadora que nós temos de previsão também. Olha só, é aquela do perigo de vida. Gente, a verdade é que muita gente associa a lesão corporal ao afastamento por 30 dias. Eu posso estar diante de uma lesão corporal em que a pessoa não se afaste nem um dia, mas ela esteja, já tem ali a incidência da lesão corporal grave. Quando? Quando ocorre o perigo de vida. Agora, cuidado, esse perigo de vida ele precisa ser concreto e precisa ser comprovado por perícia médica, tá? Claro que pode ser substituído por prova testemunhal, claro que nós podemos enfrentar isso. Mas o que é um perigo de vida? É uma possibilidade grave e concreta, presta atenção nisso, grave, concreta e imediata de a pessoa, em decorrência dessa lesão, vir a morrer. Então, é isso que deve ser verificado através de uma perícia. Houve uma situação em que a vítima ficou em uma situação grave, concreta e imediata de morrer? Sim, isso é perigo de vida. Quem vai verificar isso? Quem vai dizer isso? A perícia médica. Não teve perícia médica, claro que a gente vai ter que substituir por prova testemunhal. Tudo certo? Então, nós já vimos duas modalidades de lesão corporal grave do parágrafo 1º. A primeira é o afastamento das ocupações habituais por mais de 30 dias. Ocupações que sequer precisam ser lucrativas, bastam que sejam lícitas. Agora nós falamos de uma outra lesão corporal, que é aquela em que gera perigo de vida. Vamos avançando agora e vamos observando uma terceira. É a debilidade permanente do membro, sentido ou função. Veja só, o que é a debilidade? A debilidade, gente, é a diminuição, olha só, é a diminuição ou enfraquecimento da capacidade. A função ainda existe, o membro ele ainda até age, só que ele não está mais agora atuando com a mesma performance. Agora nós teremos a incidência dessa qualificadora, tá? Vai ter a incidência da qualificadora. E outra coisa, gente, quando a gente fala em debilidade permanente, a gente não está falando em algo eterno. Possa até ser que haja uma recuperação. Mas no momento em que sofreu a lesão, o que foi verificado? Isso aqui vai durar muito tempo. Vai recuperar? Não sei, algo incerto. Não precisa ser perpétuo. Depois de um tempo a pessoa teve aquela lesão, aquela debilidade, ela foi contornada. Cai a qualificadora? Não precisa ser permanente, não precisa ser perpétua, não precisa ser eterno. Basta que seja permanente. E o que é permanente para o direito penal neste aspecto aqui? É uma debilidade, uma diminuição da performance duradoura, de correção incerta. É assim que nós devemos enfrentar. Tudo bem, vamos caminhando, né? Vamos caminhando e vamos verificar o que são membros, né? O que são sentidos e o que é função. O que é membro, gente? Basicamente, membro, eu até lembro muitas vezes, né? Se fosse uma aula presencial, eu ia pedir para alguém cantar aquelas músicas que tinha da Xuxa quando era criança, né? Então, olha só, o que é membro? Membros são braços, pernas, mãos e pés, né? Então, olha só, são os dedos, eles integram o quê? Os membros. Então, olha só, braços, pernas, mãos e pés. Trouxe debilidade para qualquer um desses, lesão corporal qualificada, lesão corporal de natureza grave. Sentidos. Os sentidos a gente aprendeu lá na 4ª série, né, gente? Olha só, visão, audição, tato, olfato e paladar. São os 5 sentidos, né? Tem gente aí que tem 6, né? O pessoal diz aí que tem um tal de um 6º, uma intuição, mas esse não está previsto aí no Código Penal, não está previsto na aula de ciências. Então, olha só, visão, audição, tato, olfato e paladar. E para terminar, nós temos também o que é função. A função é a atividade inerente a um órgão ou um aparelho do corpo humano, Então, olha só, gente, nós estamos nós estamos avançando na situação relacionada à previsão que nós temos, relacionadas à lesão corporal de natureza grave. Agora, olha só, gente, cuidado. E se os órgãos forem duplos?
presta atenção nisso. Se nós estivermos diante de um órgão duplo, nós vamos estar diante de uma natureza grave se apenas um dele for violado. Sim, se alguma situação dele. Agora, se houver a perda de ambos, aí não é mais lesão grave. Vai ser algo mais sério que daqui a pouco a gente vai tratar. Porque a perda de um, ela compromete a performance. Ela não tira a função, ela não tira a possibilidade de continuar agindo. Então é só para a gente ter aqui um estudo muito claro quanto a isso. A perda, lógico, vou até transmitir aqui para vocês, olha só, a perda de um ou mais dentes, por exemplo, isso já teve discussão, né? A perda de um ou mais dentes pode caracterizar lesão grave, mas até mesmo pode caracterizar uma lesão mais forte. Ou pode ser que seja um dente que não tenha tantas consequências. Então, por exemplo, o STJ já teve discutindo isso, tem lá no meu blog, inclusive, né? Então, olha só, a perda de um dente pode ou não caracterizar a lesão corporal. Ele é um membro? Não. Ele é um sentido? Não. Mas se esse membro, olha só, esse dente ficar comprovado que ele trouxe um comprometimento da função mastigatória, isso vai atrapalhar na função digestiva e pode ser que nós estejamos diante de uma lesão corporal de natureza grave, tá? Até cito aí o Kleber Masson, que ele trata de maneira muito interessante sobre esse tema. Então, minha gente, olha só, nós já trabalhamos aí com algumas situações em que envolve o nosso estudo aqui da lesão corporal de natureza. Depois eu até coloco o link para vocês na Google, para vocês observarem, né, e trabalhar sobre ter um julgado. Vou trazer aqui para vocês, olha só, um julgado muito curioso que o STJ analisou. Olha só, a lesão corporal que provoca na vítima a perda de 2 dentes tem natureza grave e não gravíssima. Com efeito, deformidade no sentido médico legal, ensina a doutrina, é o prejuízo estético adquirido, visível, indelével, oriundo da formação de uma parte do corpo. Assim, a perda de 2 dentes, muito embora possa reduzir a capacidade funcional da mastigação, olha só, não é aquela deformidade permanente, não, é uma debilidade. Então, de fato, a perda da dentição pode implicar redução da capacidade mastigatória e até, eventualmente, um dano estético, o qual, apesar de manter o seu caráter definitivo, se não reparado em procedimento interventivo, não pode ser, na hipótese de tal monta, qualificar a vítima como uma pessoa deformada. Não, porque ela tem uma debilidade. Dessa forma, entende-se que o resultado provocado pela lesão causada à vítima, perda de 2 dentes, olha só o murro que ocasionou aí, subsume-se a lesão corporal de natureza grave e não gravíssima, porque nós ficamos diante de uma debilidade e não de uma deformidade permanente. Ele não perdeu a função, ele apenas teve uma dificuldade. Tudo bem? Vamos agora trabalhar com a outra hipótese de lesão corporal de natureza grave, que é a aceleração de parto. Está lá no inciso 4, a aceleração de parto, ela acontece quando nós temos uma antecipação de parto, nascimento prematuro, em decorrência da lesão corporal. Aí nós vamos estar tratando realmente acerca também dessa lesão corporal de natureza grave. Então essas são as previsões que nós temos da lesão corporal de natureza grave. Agora, nós vamos começar a tratar com as lesões corporais de natureza gravíssima, que são aquelas que estão previstas no artigo 129, parágrafo 2º do Código Penal. Então, veja só, olha o que nós temos lá. A primeira é a incapacidade para o trabalho. Opa! Agora mudou. Agora mudou. Por quê? Olha só. Lá na natureza grave era incapacidade para qualquer ocupação habitual por mais de 30 dias. Aqui é incapacidade para o trabalho. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Se a pessoa teve incapacidade para o trabalho, mas não é naquela profissão,
mas é em outra profissão. Ela consegue desenvolver atividades em outra profissão. Ela não consegue mais naquela, mas consegue trabalhar em outra. Teria lesão corporal que tem duas correntes. A primeira corrente vai dizer o seguinte: não, olha só, a pessoa, ela não perdeu a capacidade dela de ter atividade remunerada. Então, olha só, não entraria lesão corporal de natureza gravíssima. Uma outra corrente diz não. Se ela está impossibilidade de exercer aquele trabalho que ela já desenvolvia, já vai ter a lesão de natureza corporal gravíssima, porque ela vai ter que se submeter, né? Olha só, vai ter que se submeter a um outro tipo de profissão que ela não tinha, né, agendado, que ela não tinha previsto ali na ideia dela. Então, essa é a primeira compreensão que a gente tem para tratar com vocês aí a respeito das lesões corporal de natureza gravíssima. Lesão corporal de natureza gravíssima. Vamos avançando agora e vamos observar a segunda, que é a enfermidade incurável, né? Então, olha só, o que é enfermidade incurável? É aquela lesão que ela vai ter uma alteração prejudicial à saúde patológica, né? Então, ela deve ser provada por exame pericial e é considerada de maneira incurável, Então, aqui, gente, nós já tivemos, por exemplo, uma discussão se nós pudéssemos aqui encaixar, por exemplo, a transmissão do HIV. Né? O STF ele só disse, num caso, que não era crime doloso contra a vida. Mas o STJ ele já chegou a examinar em uma situação dizendo que aqui nós estaríamos, por exemplo, a transmissão da AIDS, uma lesão corporal, porque transmite uma doença incurável. Já teve essa discussão também, o STJ já chegou a se posicionar dessa maneira. Vamos à terceira hipótese de lesão corporal de natureza gravíssima. É aquela relacionada no inciso 3. É a perda ou inutilização, confere comigo na tela, olha só, é a perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Minha gente, olha só, você já sabe o que é membro, já estudamos lá, braços, pernas, pés, mãos, já sabe o que é sentido, visão, olfato, paladar, tato, né? Tudo bem. E já sabe o que é função. Agora, compara lá com o parágrafo 1º com o parágrafo 2º. Lá era o que, gente? Diminuição. Lá perdeu a performance. E aqui o que aconteceu? Perdeu. Inutilizou. É muito mais grave. Aqui a pessoa não utiliza mais. Não é que não utiliza mais tão bem. Perdeu a função. Então, isso pode acontecer com mutilação e com amputação. Aqui, gente, eu só quero lembrar para vocês que aqui, nessa região, para mim, deveria estar aquela alteração do final do ano passado. Então, estou gravando essa aula dia 31 de março de 2020. Então, no meu entender, aqui é próximo do artigo 129, algum desses incisos era para ter pelo menos um parágrafo dizendo incide nas penas da lesão corporal, aquele que estimula a automutilação de membro, de sentido, de função. Então, nós estaríamos nessa situação aqui, com uma pena menor, uma pena maior. Me parece que nós pudéssemos estar aqui. Eu acredito uma pena menor, né? Porque uma coisa é você praticar diretamente, outra coisa é você só estimular. Então, aquele que estimula não pode ter o mesmo tratamento daquele que vai lá e lesiona, pelo princípio da proporcionalidade. Vamos refletir um pouco sobre isso. Mas de maneira que não poderia estar lá nos crimes dolosos contra a vida. O legislador ele andou muito mal. Fica aqui de novo a nossa crítica. Então, observando isso, cuidado. Debilidade, a dificuldade no exercício da função, a perda da qualidade, é lesão grave. Perda total, inutilização, agora é lesão corporal de natureza gravíssima. Lesão corporal de natureza gravíssima. Então, aqui a pena é de 2 a 8 anos. Aí eu falo que é inutilização, aqui é a questão dos órgãos duplos, que eu já falei anteriormente, e agora nós vamos tratar sobre a deformidade. Olha só o que nós temos para falar da deformidade. Presta atenção aí, fica ligado nisso. Olha só. A deformidade permanente é o dano duradouro de alguma parte do corpo, que não pode mais ser retificado por si próprio ao longo do tempo. Olha, precisa ser perpétuo? De novo, não prevalece.
E, né, permanece ainda o entendimento que essa qualificadora está relacionada a questões estéticas, visíveis. Tem gente que diz o seguinte: olha, a qualificadora desaparece quando ela for corrigida por cirurgia plástica. Né? Mas é a vítima que está dizendo: não quero, né, não quero fazer. Então, esse caso teria ainda a qualificadora. Então, olha só, ela tem a qualificadora quando há violação. Mas se tem uma cirurgia estética plástica para resolver o problema, tem a qualificadora? Se a vítima disse, não, não quero fazer, então não tem a qualificadora. Mas o que eu quero trazer para vocês, e honestamente, eu tenho que jogar também trazer o que o STJ tem dito. O STJ, ele chegou a julgar, isso está com 5 anos, que a qualificadora ela vai incidir ainda que tenha cirurgia plástica. Por quê? Porque o STJ falou assim, ninguém é obrigado a submeter uma cirurgia. E outra coisa, tempo do crime, né? Na hora que foi praticado o crime, houve lesão corporal, houve deformidade permanente? Houve. Então olha só. Então o simples fato de existir a possibilidade de cirurgia plástica ser feita não afasta a qualificadora, porque ninguém seria obrigado a se submeter a uma cirurgia. Esse é o raciocínio que nós conseguimos perceber ali dentro do STJ, tudo bem? Então, fica ligado também com esse entendimento. Agora, claro que tem que ter um exame de corpo de delito para que isso tudo venha a ser explicado. Gente, grava o seguinte: toda deformidade é decorrência de uma deformação. Toda deformidade é decorrente de uma deformação. Mas nem toda deformação ela vai gerar uma deformidade. Nem toda lesão corporal vai gerar uma deformidade. Então, muito cuidado quanto a isso, tá? Então, tem que ser algo que tenha a característica de mexer na vida da pessoa, trazer realmente um dano, trazer uma situação em que esteticamente vem ali trazer uma humilhação, um constrangimento. Olha só, tem doutrina até que fala que se foi uma lesão corporal e trouxe uma deformidade onde ninguém vai mostrar, um lugar muito íntimo, não sei. Eu, particularmente, não consigo vislumbrar isso, porque depende do momento, né? Tem momento que aquela deformidade no lugar íntimo vai aparecer, então, e se trouxer um constrangimento? Então, eu chego numa questão objetiva, senão a gente já está subjetivando o direito e não é interessante o direito pessoalizar as opiniões. Eu acredito que é deformidade permanente, agora tem que haver realmente uma deformidade, tem que ter um degênero, não pode ser uma cicatriz, uma mera lesão, não, tem que ser algo que realmente que traga esse embaraço na vida da vítima, para poder nós estarmos diante dessa lesão corporal de natureza gravíssima. Tudo certo, minha gente? Então, olha só, estamos organizando e estamos enfrentando aí todas as questões relacionadas tanto à lesão de natureza grave como à lesão de natureza gravíssima. Parágrafo 1º e parágrafo 2º, tudo bem? Então, olha só, e só para fechar, tá? Sobre essa lesão corporal gravíssima, não esquece de uma coisa: correção de deformidade por prótese não afasta a qualificadora. Isso aí já está bem claro. E para terminar, lesão corporal que a pessoa esconda aparelho ou cabelo para poder esconder também não afasta a qualificadora. Ninguém é obrigado a usar o cabelo de um jeito, ninguém é obrigado a usar cabelo, ninguém é obrigado a usar prótese. Então, todas essas situações aqui, elas não afastam a qualificadora. Geralmente, o raciocínio é feito pelo tempo do crime, e é isso que nós temos que observar. E para terminar, né, a última qualificadora que nós temos é o aborto. É o aborto. Olha só, o aborto, você já sabe, nós já estudamos, é a interrupção da gravidez. E aqui eu preciso apenas fazer um corte muito básico. Tá? Então, olha só, presta atenção nisso, não esquece. Eu não posso confundir aborto com lesão corporal, que gere uma lesão corporal na grávida, que nós estudamos lá no artigo 126 e 125, com o tratamento no 127. Tá? Para aí um pouquinho, dá um pause no vídeo. Olha lá no 127. Tudo bem? Parou? Agora volta. Olha só.
Voltou? Então vamos lá, continua. Olha só. Lá no 127, o dolo qual é? O aborto. E acabou gerando uma lesão corporal na vítima. E aqui o que é? Não, aqui o dolo é violar a integridade física da vítima. Mas aconteceu o aborto. Agora, é obrigatório que esteja na esfera de conhecimento aqui do sujeito que a vítima estava grávida. Senão, a gente vai estar diante de uma responsabilidade penal objetiva. Se o agente ele não tinha na esfera de conhecimento dele a possibilidade de perceber que ela estava grávida, claro que a gente não vai estar tratando aí, porque exclui o dolo. O dolo, gente, do artigo 20 do Código Penal, ele tem que estar presente em todos os elementos do crime. Tanto os elementos essenciais do tipo básico, quanto também dolo na qualificadora. Ele tem que saber, na esfera de conhecimento dele, que a lesão corporal da vítima pode gerar um resultado na vítima. Agora, se ele queria lesionar e ele queria, ao mesmo tempo, lesionar e gerar aborto. Gente, se ficou claro isso, por exemplo, aquele que dá, né, um murro na barriga da mulher que está grávida, de 6 meses, olha só, aqui a gente está verificando que ele está em concurso de crimes. Ele está querendo fazer tudo de uma vez só, a gente não pode dar um tratamento diferenciado, tudo bem? Então, muito cuidado com isso. Lesão corporal de natureza grave que gerou aborto, o dolo é a lesão na gestante e aconteceu aborto. Aborto que gerou lesão corporal, o dolo era abortar, aconteceu a vítima. E o sujeito que ele quer lesionar, ele quer abortar, ele está em concurso de crimes. Concurso formal, me parece, com desígnio autônomo, a gente vai somar essas penas pelo artigo 70 do Código Penal, caput segunda parte. Tudo certo? Então, olha só, nós fechamos aqui, né? Estamos avançando nas modalidades de lesão corporal, na lesão corporal de natureza grave. Só para a gente, né, avançar um pouquinho, né? Vamos avançar um pouquinho aqui. Eu quero deixar para vocês, é muito rápido, a lesão corporal de natureza, a lesão corporal de natureza de seguida de morte, né? Vamos tentar trabalhar um pouquinho com ela. Se resulta a morte, olha o que diz o código, e as circunstâncias evidenciam que a gente não quis nem assumiu, olha aí, gente, o princípio da subsidiariedade expressa aí, ó. Nem quis, olha só, o resultado mais grave, né? Olha só, não quis a morte, nem assumiu o risco, porque se quis a morte ou assumiu o risco da morte, é homicídio doloso, direto ou indireto. Então, olha só, eu vou estar diante de uma lesão corporal seguida de morte. O que eu tenho que gravar aqui, gente? A pena já é um pouquinho mais pesada, de 4 a 12 anos, mas eu não posso esquecer que isso é um crime pré-doloso. Tem dolo no antecedente, tem culpa no consequente. O que você tem que lembrar aqui? Aqui você tem que dizer que não cabe tentativa. Ninguém tenta lesionar para gerar morte, você tenta matar. Você tenta lesionar, então olha só, então cuidado, não cabe tentativa na lesão corporal seguida de morte. Então, olha só, que está no parágrafo 3º. Vamos adiantar um pouquinho mais e vamos observar também a previsão lá do nosso artigo parágrafo 4º, né? Ela já é um pouco conhecida de vocês, mas não custa nada a gente lembrar. Olha só, é o mesmo raciocínio aqui do homicídio, deixa eu trazer para cá, é o mesmo raciocínio do homicídio privilegiado. Então, assim como eu tenho uma causa de diminuição no homicídio, quando o agente, olha só, ele está diante de um relevante valor social ou moral, quando ele está diante de uma injusta provocação da vítima, e quando ele reage imediatamente, o que vai acontecer com ele? Ele não vai ter um direito a uma lesão corporal, um homicídio privilegiado? É a mesma coisa aqui. Olha só o parágrafo 4º. Se o agente comete o crime impedido por motivo de relevante valor social ou moral, sob o domínio de violenta emoção, olha só, logo em seguida, injusta provocação da vítima, o juiz vai reduzir a pena de 1/6 até 1/3, não é um privilégio, é uma causa de diminuição que está na 3ª fase da dosimetria da pena, tá? Então, olha só, nesses casos aqui, o agente foi lá, os requisitos são aqueles que você já conhece, nós estamos diante de uma lesão corporal, olha só, relevante valor social ou moral, injusta provocação da vítima e um domínio de uma violenta emoção que gera o quê? A reação imediata.
Qual é a consequência? A consequência é uma causa de diminuição de pena, organiza isso no teu caderno, de 1/6 até 1/3, idêntico ao raciocínio que é feito lá no homicídio. Agora, gente, só para terminar, isso que eu falei, lesão corporal de natureza grave, lesão corporal de natureza gravíssima, lesão corporal seguida de morte e lesão corporal privilegiada, tudo isso é para lesão corporal dolosa. Dolosa. Tudo isso é para lesão corporal dolosa. Tá? Não confunde aqui o teu raciocínio não, tá? Então, isso tudo é para lesão corporal de natureza dolosa. Lesão corporal culposa, não tem lesão corporal culposa grave. Lesão corporal culposa gravíssima. Não tem isso, tá? Lesão corporal seguida de morte culposa. Não tem, tá? Todos esses raciocínios são para modalidade dolosa. Todos esses que eu falei até agora. Beleza, vamos aí, né, observar também o que vai dizer ali uma situação curiosa que está no parágrafo 5º. Olha o que ele diz. Se o agente, né, se o juiz não sendo grave as lesões, ou seja, lesão corporal simples, não sendo grave, tem que ser lesão corporal simples. As lesões pode ainda substituir a pena de detenção pela pena de multa, e aí, claro, que tem uma leitura, né, antiga, né, de 200 mil réis a 2 contos, né, se ocorrer qualquer uma das hipóteses anterior, né, qual é a lesão anterior? É a lesão que nós acabamos de verificar, que é a lesão corporal privilegiada, ou se as lesões corporais são recíprocas. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, tá, gente? E isso é muito curioso. Tem gente que acha que fica elas por elas, né? Um bateu, o outro bateu, então vão absorver os dois. Não, isso acontece muito no juizado especial criminal. Um bateu, o outro bateu. Aí o que acontece? Acha que não vai dar em nada. Não, os dois vão ser condenados. É mesmo? É. Se ninguém está em legítima defesa, os dois vão ser condenados. Só que nesse caso a gente permite, no caso, a substituição dessa pena de detenção pela pena de multa e etc. Mas a condenação vai gerar maus antecedentes, reincidência, tudo isso deve ser perfeitamente analisado dentro do nosso estudo. Tá tudo bem aqui, gente? Está tudo ficando claro sobre substituição da pena? Que bacana, né? Que interessante esse nosso estudo aí sobre lesões corporais, né? Agora de uma maneira mais próxima a gente enfrentando. Aí surge a lesão corporal culposa. Até que enfim surgiu a lesão corporal culposa. Nessa aqui, nós temos uma pena bem pequenininha. Olha a pena, de 2 meses a 1 ano. 2 meses a 1 ano. Agora, aqui eu quero só chamar a atenção de vocês. A lesão corporal, nesse caso, é um tipo penal aberto. A gente não sabe, a gente não tem como enfrentar o que será uma lesão corporal culposa. O juiz, que no caso concreto, vai verificar se aquela lesão foi ocasionada por negligência, imperícia ou imprudência. Os crimes culposos, geralmente, eles são tipos penais abertos. O que é um tipo penal aberto? É aquele que permite ao magistrado efetuar um juízo de valor. Cuidado. Se o Ministério Público ele vai trabalhar com lesão corporal culposa, ou o advogado numa queixa, ele tem que deixar bem claro qual foi a modalidade de culpa que foi praticada pelo agente, em qual modalidade, se foi imperícia, imprudência ou negligência, e mais. E mais. Ele tem que explicar em que momento isso ficou caracterizado. Então, cuidado isso na hora da denúncia, cuidado. Não basta dizer, lesão corporal culposa. Tem que dizer qual a modalidade e tem que caracterizar qual é a situação que evidencia um desleixo, negligência, uma imprudência, um ato positivo, irresponsável, ou ali, naquele caso, uma inabilidade de técnicas. Tá? Então, essa é uma questão ali também que deve ser trabalhada de uma maneira muito interessante. É esse avanço que nós precisamos que ter. Não confunde, gente, a lesão corporal culposa que eu estou falando aqui com aquela da condução do veículo automotor. É a mesma coisa. Não confunde o homicídio culposo do Código Penal com o 302 do Código de Trânsito. Também não confunde a lesão corporal daqui com a lesão corporal do 303 do Código de Trânsito brasileiro. Lá nós estamos diante do princípio da especialidade. Lesão corporal em qualquer aspecto. Artigo 129, e aqui nós vamos trabalhar com o parágrafo 6º. Lesão corporal culposa na condição de veículo automotor, terrestre, trânsito,
303 do Código Penal. Tudo certo? Então essa é a hipótese que nós temos que enfrentar sobre isso. O Código Penal ainda, no artigo 129, ele estabelece algumas causas de aumento que devem ser observadas. Essas causas de aumento, elas estão lá no artigo 129, parágrafo 7º. Né? E olha só o que ela diz. Quando o crime for praticado contra a pessoa menor de 14 anos ou maior de 60, ou então por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço, nesse caso aqui, nós vamos ter uma causa de aumento que está prevista no parágrafo 7º. Vítima menor de 14, maior de 60, ou na prestação de serviço ou por grupo de extermínio. Agora, grupo de milícia privada ou grupo de extermínio. E, para terminar, a gente tem que verificar que o parágrafo 8º, ele manda aplicar a lesão corporal culposa, aquilo que está no parágrafo 5º do artigo 121. O que é isso? Está dizendo o seguinte, que cabe na lesão corporal culposa, não cabe em qualquer lesão corporal, só na culposa, o perdão judicial. O perdão judicial que a gente estudou na parte geral. O perdão judicial acontece quando as consequências concretas são mais graves do que a própria pena. A pena se tornou desnecessária. Cabe perdão judicial em lesão corporal? Cabe, mas só na modalidade culposa. Só na modalidade culposa. Que coisa, hein? Muita coisa a gente estudou hoje, hein? Legal? Então, olha só, gente, fazendo um pequeno resumo aqui, o que nós podemos observar? Hoje, nesse vídeo, nós estudamos o quê? As modalidades qualificadas. Nós trabalhamos com a modalidade da lesão corporal de natureza grave, do parágrafo 1º, com a lesão corporal gravíssima, do parágrafo 2º, vimos todos os debates, todas as hipóteses. Trabalhamos com a lesão corporal seguida de morte, trabalhamos com a lesão corporal privilegiada, trabalhamos com a lesão corporal lá do parágrafo 5º, onde nós enfrentamos a lesão corporal culposa, e trabalhamos ainda, diante de tudo isso, com a possibilidade da substituição da pena por multa, quando nós estivermos diante de uma lesão corporal leve ou diante de uma situação que houver reciprocidade. Nós acabamos de observar isso lá no parágrafo 5º, né? Então, olha só, quando nós estamos diante de uma lesão corporal privilegiada ou quando nós estamos diante de uma lesão corporal culposa, mas concorrente entre as duas, mas desde que seja lesão corporal leve, não esquece disso, tem que ser lesão corporal leve. Trabalhamos com a lesão corporal culposa e, para fechar, vimos causas de aumento para a lesão corporal e também fechamos agora com a possibilidade do perdão judicial, mas só para a lesão corporal culposa. Não esquece, tá, gente, que aquele que pratica automutilação pelo novo tratamento dado lá no crime de automutilação, se for vítima menor de 14 anos, uma pessoa com deficiência mental, em todas aquelas situações, não esquece de olhar no teu código novo. Será tratado como se fosse lesão corporal própria, aqui, lesão corporal do artigo 129. Tudo bem? Eu fecho aqui e a próxima aula a gente vai trabalhar só com a lesão corporal nas situações domésticas e eu vou trabalhar um pouquinho com a Lei Maria da Penha. Tudo certo? A gente fecha aqui e depois a gente continua sobre esse tema bem interessante. Grande abraço, valeu!